Olá para você do Fute Rede. Hoje vamos falar um pouco do ídolo, do monstro sagrado Maradona. Mas antes de falar desse monstro sagrado do futebol, se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook e deixe seu like. E aí, Edu, foi-se um grande jogador. Infelizmente perdemos aí nessa semana aí que passou aí, mas um dos maiores nomes da história do futebol, um dos maiores camisa 10 da história do futebol. Para mim não, mas para muitos é o melhor jogador da história do futebol mundial. Para mim não, para mim é o Pelé. Mas isso não vem à tona agora porque ele foi um monstro, ele foi um gênio da bola dentro de campo. Diego Armando Maradona se foi. Infelizmente o mundo do futebol perdeu um grande craque. Mas seu legado continua, seu legado está aqui e vai ficar eternamente eternizado. E que eu digo do Maradona que o Maradona, na verdade, ele inspirou muitas pessoas, né? E o Maradona, ele foi um grande jogador dentro e ele foi um homem fora de campo que ele acabou inspirando povos e foi ídolo de povos pelo que ele fez, questões de orgulho fora de campo. Por exemplo, né, em uma das Copas do Mundo que jogou Argentina e Inglaterra, qual Copa foi? De 86 ou de 90? De 86, eu acho. 86. Eu acho que foi de 86. Perdão se eu estiver errado. O Maradona jogou Argentina e Inglaterra. E para quem não sabe, naquela época existia um conflito, realmente uma guerra entre os países. A Argentina e Inglaterra estava vivendo uma guerra por conta do controle das Ilhas Malvinas. Inglaterra e Argentina queriam as ilhas e havia uma guerra. E aquele jogo da Copa do Mundo foi muito tenso, rodeado de tensão, porque havia um ódio muito grande na época entre os dois países. E na época teve o gol da mão de Deus, o gol de mão de Diego Armando Maradona. Foi um gol que fez ele ser odiado por muitos no futebol, mas ser amado pelos argentinos. E logo em seguida ele deixou o mundo do futebol espantado, que saiu do meio campo, driblando todo mundo para trás do meio campo, fez aquele golaço, gol que ficou para a história das Copas do Mundo, para a história do futebol, e esse Diego Armando Maradona. A partir daquele jogo, ele mudou de patamar na Copa do Mundo, ficou para a história das Copas e também no mundo do futebol, pelo gol de mão que significou muito para os argentinos. É questão de orgulho para o argentino aquela vitória sobre a Inglaterra e Maradona destruindo. E também aí teve a passagem dele pelo Napoli, porque aí ele foi para ele começou, se destacou no News Old Boys, depois foi para o Boca Juniors, foi para o Barcelona e lá ele não teve uma boa atuação. Infelizmente, ele conheceu as drogas aos 24 anos de idade, já na Espanha, no Barcelona, e ele disse numa entrevista depois de velho agora, dizendo que depois que ele se abriu falando de drogas, ele falou que foi o maior erro dele na vida dele foi ter experimentado a cocaína, que foi aí o que gerou aí muito, encurtou a carreira dele e trouxe muitos malefícios para a vida dele. Mas talvez até por isso que muita gente se inspira nele, porque além de tudo ele é um ser humano que errou demais, mas dentro de campo foi um gênio. E na Itália também, ele chegou na Itália não vindo bem no Barcelona e chegou no Napoli. E no Napoli também é questão de orgulho, o povo de Nápoles lá tem uma questão de orgulho com o Maradona, identificação com o Maradona, por quê? Na época que ele chegou no Napoli, a região de Nápoles, que era no sul da Itália, era uma região muito pobre e tinha um preconceito muito grande do norte da Itália contra o sul. Os italianos do norte da Itália tinham um preconceito enorme por causa da pobreza do sul da Itália. Xingavam, falavam que desfaziam daquele povo. E o Napoli também não conseguia relevância nenhuma no futebol. E depois da chegada de Maradona, inclusive o Careca fez uma grande dupla com o Maradona lá. Eu acho que foi a maior dupla do Napoli, né? Careca e Isso, Maradona. tá na história do Napoli. E o Napoli venceu o campeonato italiano. Venceu por 2 vezes o campeonato italiano. E isso trouxe questão de orgulho para o Napoli e fez aquele povo de Nápoles e região ali gritar mais alto que eles podiam ser, sim, os grandes, podiam ser, sim, ouvidos. E esse sentimento de ser ouvido, de ser enxergado pelo povo italiano, que o Maradona fez, sim, fez esse povo de Nápoles sentir. Então, uma coisa, para quem não sabe, muito maior que o futebol, muito maior que ele proporcionou ao povo de Nápoles. Inclusive na Copa de 90, jogou Itália e Argentina no estádio de São Paulo, em Nápoles, e o estádio ficou dividido, lotado de italianos. O pessoal de Nápoles, que torce para o Nápoles,
torceu para a Itália. Não, perdão, torceu para a Argentina, graças ao Maradona. E o pessoal do Norte torceu para a Itália. E a Argentina passou. Inclusive, depois que a Argentina passou, o pessoal do Norte da Itália hostilizou Maradona. Inclusive, na porta do hotel, escreveu lá na neve, lá, Maradona bastardo. E o pessoal do Sul comemorou a classificação da Argentina como se fosse um grito de liberdade contra o Norte da Itália. E é interessante essa história aí que o Maradona fez. Realmente, ele não é um ídolo unanimidade, né? Que o pessoal gosta dele. É um misto de amor e ódio. Muitos amam ele, mas muitos também odeiam ele no futebol. Teve o caso também da batizada do Branco, né? Na Copa do Mundo na Copa do Mundo do jogador do Brasil, batizou a água, sonífero na água do Branco, passou mal. O povo brasileiro é um povo que mais odeia que ama ele, né? Tá? Brasileiros, os ingleses, o pessoal do norte da Itália, muitos outros de futebol. Quando ele fez aquele gol de mão também, muitos odiaram ele. Mas esse é o Maradona. Esse é o Maradona polêmico, tem suí polêmico aí, amado, odiado, e esse é o Maradona que vai ficar. Ficou com a sua marca grande aí para a história do futebol. Foi treinador de futebol também, não deu muito certo, né? Como treinador, acho que não é o cacuete dele. Mas aí é um gênio da bola aí que, onde ele é ídolo, na Argentina e na Itália, lá em Nápoles até hoje, que recebeu grandes homenagens, lindíssimas homenagens. Inclusive o Napoli lançou até um quarto uniforme igualzinho da seleção argentina em homenagem a ele. É isso aí que vai ficar para a história aí. Ele é muito ídolo aí nessas regiões por tudo que ele fez e por tudo que ele fez esses povos sentir de orgulho aí. Então, adeus Maradona aí, mas no futebol aí, você se foi, mas seu nome vai ficar para sempre aí na história do futebol aí. Não, e com certeza é o maior, né? Foi, e será o maior jogador da Argentina, não tenho dúvida disso, não vai aparecer outro Maradona. Para conquistar o que ele conquistou, que nem você falou, no campo, tudo que ele fez, não vai aparecer outro. Entendeu? Então ele é o maior, que nem você falou. Para muitos, tem gente que chega a comparar Maradona com Pelé, né? Eu também não concordo, mas que ele foi um dos grandes do futebol, não tenho dúvida disso. E para a Argentina, ele vai ser o maior e sempre será o maior mesmo. Não vai aparecer outro Maradona na Argentina, não. E a prova que ele ama o futebol, uma vez ele deu uma entrevista, muito tempo depois, agora já há pouco, não há muito tempo, depois de encerrar a carreira, já assumindo problemas com dependência química, ele falou que, ele diz, mais ou menos assim, abre aspas, não culpem o futebol pelos erros que eu fiz. Os erros que eu fiz, eu tenho que assumir. O futebol só me trouxe alegrias. Os erros que eu fiz foi culpa extremamente minha, não do futebol. Então olha só como ele defende, fecha aspas, né? Mas olha só como ele defende o futebol, isso é prova de amor dele ao futebol. Olha só como ele defende o futebol, mesmo estando em situações complicadas, né? Porque ninguém chegou na situação, o pessoal critica muito ele, mas também foram sucessivos erros na vida dele que chegou onde ele chegou. Inclusive quem não erra, né? A vida é assim, mas ele não chegou lá porque ele quis, né? Realmente, muitos erros, acertos, mas você vê como ele defende o futebol, ele assume o erro, mas ele não cansa em defender o futebol e realmente o futebol não tem culpa. O futebol só deu muita coisa de bom para ele e ele ofereceu muito de bom ao futebol também. Foi uma via de duas mãos, realmente. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. FuteRede, o melhor do futebol está aqui, justamente aqui no FuteRede.